Nós também não poderíamos deixar de começar a nossa exposição de hoje, fazendo também a nossa singela homenagem àquele que, dentro da obra de Joana de Ângeles, é o que nós mais conhecemos, que é o nosso orador Divaldo Pereira Franco. Divaldo nasceu em 1927, numa família de 12 filhos, uma família pobre, e já desde os primeiros dias de infância, a sua mediunidade se manifestou, quando aos 4 anos de idade, ele foi abordado por uma senhora que mandou chamar a mãe e identificou-se pelo nome de Senhorinha, que era sua avó. Ele então chamou a mãe não viu ninguém, ele então disse que ela se dizia mãe da sua mãe, e ela, para ter certeza, visitou uma tia, para que a tia, então, através da descrição que ele fazia de como aquela pessoa se vestia, identificasse se tratava ou não da sua mãe. E uma vez feita a descrição, ela disse exatamente as roupas com que ela foi enterrada, a maneira que ela usava, o broche que ela usava quando foi enterrada, e com certeza a nossa mãe. Posteriormente, o Divaldo perdeu um irmão que desencarnou por um aneurisma, né? Que é uma doença que muitas pessoas nascem com elas, que é uma veia, uma artéria do cérebro que ela, como se fosse um balão, ela tem uma camada mais fina em algum lugar, e então já no início da idade adulta, ela se rompe e dá uma morte instantânea quase sempre. E ele então, a partir desse desenlace do irmão, ele começa a não conseguir mais caminhar, perde o movimento das pernas. A família recorre aos médicos, não encontrando uma solução, então, através de uma prima, alguém sugere a visita de uma médium à casa dele para que então desse um parecer. E lá vai então a senhora Ana Ribeiro Borges, que identifica ali um fenômeno de obsessão do irmão que não queria se afastar da casa, e através desse obstáculo, desse sofrimento, o Divaldo conhece a doutrina espírita, é convidado a participar de uma sociedade espírita, e aos 18 anos então ingressa nas fileiras espíritas, né? Divaldo foi um médium desde os seus 18 anos, 19 anos então, em constante trabalho, realizou exposições doutrinárias por 79 anos, estima-se que ele tenha feito 20.000 exposições, seminários, conferências. Isso em 79 anos dá uma média de 2 exposições a cada 3 dias. Tá? Isso é possível exatamente porque às vezes num dia ele fazia mais de uma. Então se desdobrava. Como foi dito, psicografou 250 livros à frente desse trabalho. Além disso, junto com seu amigo de infância, que ele conheceu enquanto dava aula de português, já que ele era professor primário, lá ele conheceu um jovem que veio fazer aula com ele, Nilson Pereira, e esse jovem, que praticamente tinha a mesma idade, junto fundaram, quando o Divaldo tinha 25 anos, a Mansão do Caminho. Primeiro montaram o centro, Caminho da Redenção, e posteriormente montaram a obra social Casa do Caminho. Ela está localizada no Pau da Lima, que é um dos bairros mais pobres de Salvador, e lá atende mais ou menos 3.000 pessoas por dia. 3.000 pessoas são servidas no sentido de permanência, né? São crianças que vêm para a creche, crianças que vêm para a escola fundamental, jovens que vêm para o ensino médio, a escola profissionalizante, os cursos de profissionalização que são dados, o atendimento à saúde, né? No total, então, contando-se também aqueles que eventualmente se beneficiam, são 6.000 atendimentos, de 5 a 6.000 atendimentos por dia. Então, toda essa obra construída ao longo dos seus 98 anos. Ele completou no dia 5 de maio, agora 98 anos de idade, e no dia 13 partiu para a glória, que eu espero certamente no reencontro com os tarefeiros que estavam do lado de lá, porque a obra não era dele, a obra era da equipe do Joana de Ângeles, que com muito efeito, com muita êxito, conseguiu realizar uma obra que deixa o registro do que deve ser o verdadeiro cristão para todos nós, um exemplo de como nós devemos seguir a nossa vida.